Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Carros pelo Mundo, canal de vídeos internacionais do Drive-On. E hoje é dia de falar para vocês aqui sobre o Fiat Cinquecento-L, uma das variações mais interessantes aqui da família Cinquecento que a Fiat fez durante os anos 2010. E além desse visualzinho aqui de Cinquecento, que é um pouco familiar para nós brasileiros, esse carro também tem muitas outras características que lembram modelos da Fiat que foram vendidos e fabricados no Brasil. Então bora descobrir um pouquinho mais aqui sobre esse carro e falar no final das contas se ele valeria ou não a pena ser importado para o Brasil. Bora lá! E durante os anos de 2010, a Fiat tentou fazer com que o nome Cinquecento virasse não apenas um modelo, mas sim uma série de carros, quase como que uma marca própria. E dessa época nasceram três modelos. O primeiro, que é o Cinquecento convencional, duas portas, pequenininho, que foi vendido no Brasil. E os outros dois são variações de carros feitos aqui na plataforma Small Wide, a mesma plataforma que é usada também ali pelo Renegade, pelo Compass. Essas duas versões são o Cinquecento-L, essa versão aqui meio monovolume de 5 ou de 7 lugares, e o outro é o Cinquecento-X, uma versão meio crossover, meio SUV, que tinha vários pontos parecidos ali com o Jeep Renegade. Esse carro aqui, ele chegou em vários lugares do mundo, né? Ele é sempre fabricado na Europa, mas ele foi vendido em vários países e tentou substituir três modelos diferentes. O primeiro é o nosso Fiat Idea, o segundo é o Fiat Multipla, um carro com visual bem peculiar, digamos assim, e o terceiro é o Chrysler PT Cruiser. Lembrando que esse carro aqui é um modelo do grupo, né, FCA, né, Fiat Chrysler. Então, desde que a Chrysler deixou de vender o PT Cruiser aqui nos Estados Unidos, ela ficou sem um modelo compacto aqui, monovolume, que foi meio que substituído aqui pelo Cinquecento-L. Carinha familiar, plataforma familiar, substituto familiar, e de fato o que a gente tem aqui embaixo do capô também é familiar para nós brasileiros. O conjunto mecânico que a gente encontra aqui nos Estados Unidos, pelo menos, é o motor 1.4 Turbo Multi-Air, uma evolução ali do motor T-Jet que veio equipado lá no Brasil no Fiat Cinquecento Abarth. E aqui, ligado a um câmbio automático epicíclico de 6 marchas, nada de câmbio automatizado igual a gente encontra ali no Cinquecento Abarth. Aqui a gente tem um câmbio um pouquinho mais tradicional. E esse motor aqui nessa configuração entrega 162 cavalos e 25,5 kgfm de torque, o que é uma potência e torque mais do que o suficiente para levar o peso aqui do carro. Mas, bom, os anos cobraram o seu preço aqui, viu? E esse carro aqui já está bem rodado, com 75 mil milhas e com uma manutenção que não é das melhores. Então dá para perceber que os 162 cavalos que ele tinha ali na época do seu lançamento, pelo menos uma partezinha aí, já foi embora durante esses anos. E para quem gosta de ver os detalhes, olha, repara, amortecedores no capô. Então um detalhe bem interessante aí que outros carros vendidos no Brasil com essa plataforma Small Wide não tem. Mas os amortecedores estão bem cansados, viu? Então, para falar a verdade, eu preferi essa varetinha aqui no lugar. E apesar de ser um carro que teoricamente é um substituto para o Fiat Idea, o Cinquecento-L se posiciona com uma categoria um pouquinho superior, não só pelo motor mais potente, pela plataforma maior, mas até pelo fato de ser sim um carro maior e mais bem acabado. Então você percebe aqui, olha, um volante todo forrado em couro, em duas cores, né? Um cinza com preto. A gente tem um painel aqui com computador de bordo bem parecido com os outros carros da Fiat que a gente tinha na época, né? O Punto, o Bravo, por exemplo. Aqui no centro a gente tem uma central multimídia que também é bem a cara ali das centrais multimídias usadas pelo Punto na época e pelos outros Fiats. E a gente tem um acabamento que é justo, nada muito cheio de arrobos ou qualquer coisa do tipo, mas um acabamento justo. A gente tem plástico duro aqui em cima, um plástico texturizado, um plástico preto liso aqui na parte central, e a gente tem também essa barra, olha, que vai por todo o painel aqui, olha, que é revestido em tecido e também maleável. Eu achei o acabamento ok, mais que justo aqui para a categoria do carro. Mas o que eu não posso deixar de comentar aqui é como que todo o acabamento aqui, olha, tá solto o tecido nas portas, tá vendo? Tá sujo, tá meio marcado, ou seja, apesar de ser um interior com um visual aí até bacana, a resistência dele não é tão boa assim, sabe? E quando o assunto são os bancos, aqui é a mesma história. A gente tem bancos de tecido nessa versão aqui e eles estão bem gastos também, né? Dá pra ver que o tecido tá meio sujo, meio solto e tudo mais. É bem aquela sensação de carro Fiat mais antigo mesmo, né? Até o cheiro aqui do carro lembra um pouquinho dos carros mais antigos da Fiat, né? Pra quem já andou aí em Mille, Palio Fire, um pouco mais rodado e tudo mais, a sensação é realmente bem similar aqui. Mas para fechar todo esse combo aqui, esse carro tem um baita teto solar panorâmico, olha. Repara, ele não é um teto que abre, ele até tem essa separação aqui no meio, olha.
mas esse aqui é só para separar o vidro da frente de trás, né? Provavelmente ali tem um reforço estrutural também, mas é um teto panorâmico que deixa a luz entrar aqui no interior do carro. A gente tem uma cortininha elétrica, né, que a gente comanda aqui pela frente, e ó, basta um clique e a cortininha fecha para você. O que é bem-vindo aqui no sol da Flórida, né? O lugar quente, meu Deus do céu. Mas bora lá pro banco de trás que eu quero mostrar para vocês como que é lá para os passageiros. E como a gente está falando de um carro monovolume, né, é claro que o espaço traseiro aqui tem que ser muito bom. Mas para falar a verdade, eu fiquei um pouquinho decepcionado com um detalhe aqui, olha. Repara, olha como que minha cabeça está muito próxima do teto. Acho que por conta aqui do teto panorâmico, né, da cortina que fica escondida aqui, e também do próprio design do carro com os bancos bem altos, isso acabou limitando bastante o espaço aqui para a cabeça de quem está no banco de trás. Por outro lado, quando o assunto é o espaço para a perna aqui, realmente eu não tenho críticas. Eu tenho 5 dedos de distância entre meu joelho e o banco da frente. Eu tenho um banco bem longo aqui também, que dá um bom suporte para minha coxa. E também um banco bem alto, né? Repara como que eu sento aqui numa posição bem de cadeirinha mesmo. Para quem procura um carro monovolume para família, coisas desse tipo, isso é sempre muito bem-vindo. Porém, a largura do carro é apenas aceitável. É ok aqui para a categoria, né? É ok se comparado a uma ideia, mas é um carro que eu consigo encostar aqui do outro lado, sentado no meu banco. Ou seja, para 4 ocupantes aqui vão bem, mas 5 ocupantes numa viagem um pouquinho mais longa, provavelmente vão sofrer um pouquinho. Outra coisa interessante que esse carro tem aqui também é o banco que se dobra. Então, como todo bom monovolume, você consegue dobrar o banco aqui para frente. E isso também é uma herança, assim, digamos, da versão de 7 lugares, que nunca foi oferecida aqui nos Estados Unidos, é um modelo exclusivo para o mercado europeu, mas é mais longo, tem uma nova fileira ali atrás com mais 2 lugares e seria, teoricamente, um substituto para um doblô de passageiros, por exemplo. É uma versão interessante que eu, pessoalmente, acho que faz mais sentido do que essa aqui de 5 lugares. E nessa versão de 5 lugares aqui, no lugar do porta-mala a gente tem uma capacidade de 400 litros. Essa versão aqui especificamente está sem as cordinhas e sem a tampeta aqui atrás, mas não sei se isso é uma característica aqui do mercado americano ou desse carro especificamente, mas existem outras versões que tem essa tampeta. E esse espaço ele pode ser bastante estendido com você dobrando os bancos para frente. Mas eu pessoalmente achei um espaço bom, eu gostei dessa gavetinha que ele tem ali no meio, que permite um espaço para coisas escondidas ali na parte de trás, mesmo estando sem a tampeta aqui. E por se tratar de um carro familiar como um todo, né, eu achei o porta-mala justo. Mas como eu falei com vocês, talvez a versão de 7 lugares seja um carro mais interessante do que essa aqui de 5 lugares. Mas sem mais delongas, agora que vocês já conhecem o carro, bora sentar lá no lugar do motorista, dar uma voltinha e falar um pouco para vocês sobre as impressões ao volante. Então bora começar a nossa volta aqui com o Fiat 500L e nessa versão aqui nada de chave presencial, então você tem que inserir a chave ali no contato para dar a partida no carro. E começando a falar aqui um pouco da nossa volta, acho que é legal de comentar que o freio de mão aqui do Fiat 500L tem um design muito parecido com o freio de mão do Peugeot 2008, um freio de mão meio de mancha aqui no centro do console, e eu pessoalmente não gosto desse tipo de freio de mão. Assim como eu não gostei muito da sensação de creeping, né? O movimento que o carro faz ali para sair de estar parado, né? Quando você está manobrando. Eu achei um creeping dele meio fraco, você tem que pisar aqui no acelerador. Mas é claro, a gente está falando de um carro aqui que já está com quase 10 anos de idade. Esse aqui é o modelo 2014. E a manutenção dele claramente não está das melhores. Então, boa parte das impressões que eu vou fazer aqui vão ter que ser filtradas um pouquinho sobre o que é realmente o problema do carro e o que é um problema aqui dessa versão aqui específico. Mas bora lá. Começando a nossa volta aqui, acho que vale comentar, primeiro de tudo, sobre a posição de dirigir. Então, o Fiat 500L aqui é um monovolume, é uma minivan, entre aspas, né? É um carro que tem essa proposta de ser um veículo um pouquinho mais familiar. Então essa posição de dirigir mais alta que a gente encontra aqui faz todo sentido e combina com o que a maioria dos compradores dessa categoria procuram. E realmente, se lá atrás eu achei que o espaço para a cabeça não era suficiente, aqui na frente é totalmente diferente a história. O que não falta é espaço aqui para minha cabeça até o teto do carro. Isso para mim que está posicionado aqui na posição mais baixa do banco, né? Eu tenho os ajustes aqui manuais dos assentos, onde eu posso levantá-los até ficar numa posição bem mais alta. E a mesma coisa aqui com o volante. Eu deixei o volante aqui na posição mais baixa e mais próxima, né, que é a
a posição que eu costumo usar em quase todos os carros, não só aqui no 500L. Mas é claro, se você quiser uma posição mais alta, você consegue levantar esse volante, colocar ele mais longe, mais próximo e tudo mais. E acaba conseguindo emular um pouco daquela sensação de minivan que a gente tinha, por exemplo, no Fiat Idea. Mas uma coisa que me surpreendeu aqui é que, apesar dessa posição de dirigir que te incentiva de certa forma a uma posição mais alta, a dirigibilidade aqui do carro, né, ou quando você olha aqui o painel e tudo mais, a visibilidade aqui dessas colunas aço que tem esse vidro no meio, é muito boa mesmo para quem está na posição mais baixa. Então é um carro que realmente foi muito bem pensado aqui ergonomicamente para todos os tipos de perfil. Mas quando o assunto é mecânica, bom, aí já é um pouquinho diferente. Essa versão aqui é a versão mais potente que esse carro tem em qualquer mercado do mundo, não só aqui nos Estados Unidos, como também na Europa. São 162 cavalos e um carro que pesa aqui cerca de 1.300 quilos, mais ou menos, né? Esse peso pode variar um pouquinho ali de acordo com qual versão do carro você está falando. Mas é um carro que tem um motor suficiente aqui para o peso dele. Então, olha, se eu pisar aqui, olha, pisei fundo, ele reduz e ele vai, ele empurra bem, mas é muito difícil falar sobre de fato se esses 162 cavalos aqui fazem com que ele seja um carro que tenha um desempenho impressionante ou não. Isso porque, com certeza, durante esses últimos anos aqui, esses quase 10 anos de idade que esse carro já tem, a boa parte desses cavalinhos aqui já foram embora pastar, porque claramente é um carro que não consegue entregar tudo que ele tinha. Ele parece estar com um câmbio um pouquinho cansado aqui, o câmbio parece um pouco confuso, parece patinar um pouquinho mais ali do que seria normal aqui, só realmente de configuração ali de conversor de torque. O motor também não parece empurrar ali com a mesma vitalidade que ele tinha anteriormente. Ele até dá algumas pequenas falhas ali que parecem falhas de válvula ou de bico entupido, coisas desse tipo, mas bem provavelmente ali são velas gastas. E fora isso, é um carro que tem uma sensação de dirigir ok. A gente tem uma direção que é um pouquinho mais pesada, com uma centralização boa, que passa um pouquinho de confiança. A gente tem uma suspensão que é confortável, que é a proposta aqui do carro, nada de esportividade. Inclusive a gente tem uma suspensão que balança um pouquinho, bancos largos que não te dão um apoio muito bom. Mas para a proposta do carro, acho que ele é mais do que justo. E para fechar todo esse conjunto aqui, né, a gente tem um pedal do acelerador e do freio bem dosadinho, né? O pedal do freio aqui é difícil da gente falar se ele é assim em todos os 500Ls ou se é alguma coisa específica aqui desse modelo, né? Porque a manutenção do freio é uma das coisas que muda bastante ali a sensação do pedal. Mas nesse carro aqui especificamente, o que a gente tem é um freio muito dosado, aquele que você pisa e você demora a sentir o carro freando, mas pelo menos na hora que ele freia ali, a gente tem uma sensação bacana até. E de acelerador, a gente tem um acelerador aqui que é lentinho, você pode pisar com força aqui, ele não vai fazer reduções ou qualquer coisa desse tipo, mas ele não passa uma sensação ruim aqui na hora que você está dirigindo. E no todo é isso, é um monovolume, é um carro feito com essa proposta de ser um carro mais familiar mesmo, não um carro para quem gosta de dirigir, qualquer coisa desse tipo. Mas eu fiquei especialmente curioso para entender como que esse mesmo motor aqui ficaria no 500 convencional, o Abarth, né? Que tem uma carroceria menor e mais leve, e também no Fiat 124 Abarth, lá onde ele tem uma configuração mais potente do que a gente tem aqui, inclusive. E é um conversível, é um carro de tração traseira, é um carro que usa o chassi do Mazda Miata, então provavelmente um carro muito gostoso de dirigir. Mas aqui nessa aplicação é um motor ok. Mas para arrematar isso tudo aqui, né, gostaria de falar um pouquinho sobre como que a Fiat é vista aqui nos Estados Unidos. A Fiat é conhecida aqui como uma marca italiana, passional, mas de carros bem ruins, com manutenção complicada, que dão muito problema. E eu acho que a escolha da Fiat por trazer não só aqui o 500L, mas também o 500X, Renegade, 500 Abarth, 124, todos eles com esse motor 1.4 turbo multi-air, definitivamente não foi uma escolha boa. Porque o público americano, no geral, eu acho que ele não está acostumado a lidar com carros turbo, né? A maioria dos carros americanos são
4, 6 ou 8 cilindros aspirados, né? E um carro turbo exige ali alguns cuidados extras de manutenção, de troca de óleo e tudo mais. Então, não sei. Não me parece uma escolha muito sensata para você entrar em um mercado onde você quer tirar a fama de um carro com manutenção difícil e você inclui exatamente um motor com manutenção difícil. Mas coisas da Fiat, né? Coisas da FCA. Não é à toa que a Fiat, se não saiu, tá para sair aqui do mercado americano. Realmente é uma marca que até você vê vários carros na rua, né? Principalmente o Cinquecento, mas não deu muito certo. Não deu muito certo. E ainda falando em motor turbo, vamos ver se vocês conseguem ouvir aqui, olha. Ele dá uma espirradinha de turbo aqui que não faz sentido nenhum para um carro dessa categoria. Mas não deixa de ser curioso, né? Não deixa de ser uma coisa interessante que me dá ainda mais curiosidade para conhecer ali o 124 Abarth e também o Cinquecento Abarth aqui para o mercado americano. Cerca de 10 anos passaram desde o lançamento do Fiat Cinquecento L, mais ou menos 3 anos desde que ele foi descontinuado em 2020. E, sinceramente, esse carro provavelmente vai ficar apenas como uma nota de rodapé da história automotiva mundial. Aqui nos Estados Unidos é um carro realmente insignificante, nunca teve números de vendas significativos. Até mesmo na Europa ele também não foi um carro muito memorável, digamos assim, e que foi substituído agora pelo Fiat 600, um novo crossover da Fiat que está sendo lançado lá na Europa. E, sinceramente, se eu acho que faria sentido no Brasil, olha, essa versão de 5 lugares aqui eu te garanto que não. É um carro muito estranho, eu acho que o Ideia deixou ali alguns órfãos, né? Mas não é um carro que eu acho que justificaria muito por conta do seu preço. Mas talvez ali com uma versão de 7 lugares, se posicionando acima do Doblô, seria um carro um pouquinho mais interessante. A Fiat deu uma sobrevida ali para o Doblô até maior do que deveria, né? Vendendo ali a sua versão de 7 lugares para a locadora. Mas esse mercado ele foi praticamente dominado pela Spin durante muitos anos. Agora está chegando também o novo C3 Aircross, mas eu acho que com uma versão ali um pouquinho mais bem acabada, um pouquinho mais completinha, talvez o Cinquecento L de 7 lugares teria um espaço no Brasil. Mas de qualquer forma, um carro muito curioso, muito interessante de ter dirigido, mas não passa de uma esquisitice automotiva. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, assim como eu gostei de conhecer aqui o Cinquecento L. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, alguma questão e queiram fazer algum comentário, fique à vontade para mandar aqui. E também não deixe de se inscrever aqui no canal para assistir outros vídeos que a gente gravou aqui nos Estados Unidos e também na Alemanha e no Oriente Médio, lá em Dubai. Um abraço a todos e até a próxima! Se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal, clicando no ícone branco. E também não deixe de conhecer o nosso canal de avaliações de carros feitos no Brasil, clicando no ícone preto.